Rapaziada, vídeo de vingança, vídeo de vingança. Vídeo de vingança, rapaziada. Histórias de vingança que foram longe demais. Troco. Quer dizer, o que eu queria falar é que É o Andrezito. nada se compara à sensação de conseguir uma vingança. Ei, Não, é bom, peraí, viu? não me entenda mal. O que Bom, eu é quero bom. dizer é que nada Vingança se é bom. compara à sensação de conseguir uma vingança que arruína completamente a vida da pessoa que te Vingança é bom, prejudicou. mano. Mas por mais satisfatórias que sejam as histórias de superação, tem uns casos por aí que eu diria que foram longe demais. Desde um plano que levou 20 anos pra se concretizar, até um valentão que recebeu uma dose cavalar de karma. É hora de mais histórias extremas de vingança que passaram dos limites. Aí, ó. É, uou. Armas biológicas. Tá porra. O Não cara tem fez uma nada bomba. mais irritante. O cara fez um AIDS, aplicou AIDS como vingança. Foda. Esse cabo já ganhou meu respeito. Do que pegar aquela comida que você tava guardando só pra descobrir que outra pessoa comeu. Esse é um risco ocupacional de ser um estudante em uma acomodação compartilhada, como Nessa o usuário China do dá mais, não, Reddit Sete. The Man with Two Só na Brains próxima. descobriu. Aliás, belo nome. Um estudante de microbiologia do primeiro ano da universidade na Inglaterra. Ele morava com vários outros estudantes, todos homens, que compartilhavam uma cozinha. Inevitavelmente, a comida dele muitas vezes desaparecia, mas ninguém Isso aqui é desgraçado, tá? Isso aqui é desgraçado, mano. admitia ter roubado. Bom, um dia, toda a sua turma Mano, a minha namorada, ela mora com várias outras mulheres. E, tipo, tem uma menina que ela entupia o congelador de carne, pô. Entupia o congelador de carne. Carne pra caralho dentro do congelador. E simplesmente ninguém não podia comer. Ninguém podia comer essa porra. Ninguém podia comer, tá ligado? Simplesmente. Aí eu chegava lá e eu comprava carne pra botar dentro da geladeira e não podia botar nada dentro da geladeira porque simplesmente tinha outra pessoa que entupia a porra do congelador de carne e não comia nada, mano. E tipo, se perdia simplesmente. Tipo, ela deixava a carne na geladeira lá e foda-se. E ninguém não podia comer porque simplesmente estragava. tava nos laboratórios fazendo experiências com Tudo fique? um ortopox Já contei! vírus de Pra mim é a primeira vez que eu tô contando. baixo risco, que é um gênero de vírus que causa lesões na pele de mamíferos. Não é exatamente inofensivo, mas inofensivo o suficiente para que deixassem os estudantes do primeiro ano lidarem com ele. Foi então que ele percebeu que Já um dos seus contei? colegas de laboratório tinha deixado cair a sua amostra, e logo desenvolveu uma bolha bem dolorosa no lábio. Uma lâmpada acendeu na cabeça dele, e ele rapidamente pegou uma amostra do vírus. Vai botar Mais na tarde, comida. naquela noite, ele espalhou a amostra sobre um pedaço de queijo que tinha comprado, embrulhou bem fechadinho para evitar qualquer contaminação cruzada com outros alimentos e deixou na geladeira. Com Eu faria isso aqui, mano. Muito foda. certeza, no dia Muito foda, mano. Mas não mataria alguém, não? seguinte, alguém tinha beliscado o queijo. No outro dia, 2 dos colegas de casa dele estavam exibindo bolhas horríveis por toda a boca. E a coisa era tão ruim que eles nem saíram de casa até que as lesões desaparecessem algumas semanas depois. Depois disso, a comida dele nunca mais desapareceu. E tudo que ele precisou foi uma leve guerra biológica. Reação ao bullying. Você já foi intimidado na escola? Sim, eu já fui empurrado Eu acho que essa história, essa primeira ela era falsa, mano. Porque imagina, você botou comida na geladeira, eu como. E eu pego uma doença porque eu comi a comida de vocês. Eu dava um murro na cara de vocês, pô. pra dentro do armário e Ah, Leozinho, mas você tava errado. Óbvio. tive o meu Mas almoço roubado algumas vezes. Ou 50 vezes. Tá, não importa. Pode parecer ruim, mas não se compara ao que o usuário do Reddit SCP-602 e o seu amigo Marco passaram. Marco era um garoto pequeno e magro. Ele era um pouco nerd, mas geralmente nerd. era bem feliz. Até que um garoto Oxi, o que tem a ver, mano? Ele era nerd, mas ele era feliz. Diferente dos outros nerds, esse em específico, ele era feliz. muito maior, a quem a gente vai chamar de Polo, Nerd começou a igual Tristeza atormentá-lo. é E eu não foda. tô falando de brincadeiras Tá inofensivas. porra, de graça. Marco começou a aparecer na aula com o olho roxo. Sua mochila estava rasgada, sua comida tinha sido roubada e as suas coisas estavam todas destruídas. Os pais de Polo tinham boas conexões com a escola. Então, quando Marco relatou isso, foi acusado de mentir e foi suspenso. Sua suspensão foi retirada
Que cara de escola é essa? Só quando surgiu um vídeo de smartphone que mostrava Polo rasgando a mochila de Marco e jogando-a no lixo. Cara, que merda de escola é essa, mano? Mas apesar disso, Polo não enfrentou nenhuma consequência. Eu lembro esse episódio aí, eu lembro dessa história aí no Super Choque, filho. O cara apareceu com um revólver no outro dia na escola. Então, quando Marco finalmente Aí o cara, o bullying tava lá, era brincadeira. Ei, a gente só tava brincando. voltou pra Nada, vai ser até umas 3 e pouco. escola, ele decidiu que não aguentaria mais isso. Ele apareceu um dia com uma enorme sacola de ursinhos de gelatina esperando compartilhar com os amigos. Como esperado, Polo arrancou a sacola de Marco, roubando os doces e os devorando punhado após punhado. Marco começou a chorar, o que só incentivou Polo a comer mais deles. Eita, ele passou sêmen. Que era exatamente o que Marco queria. Ele, na Passou sêmen nos gummy bear. Nice. verdade, não estava chorando, ele estava fingindo. E por quê? Bom, durante a suspensão, Marco descobriu que uma certa pessoa tinha uma condição Ah, ele era alérgico. intestinal que o tornava intolerante a substitutos de açúcar. E aqueles não eram ursinhos de gelatina normais. Eles eram ursinhos de gelatina sem açúcar. Marco havia feito uma armadilha. Ao longo do dia, Polo continuou a se esbaldar nos doces roubados até que, de repente, Eu vou matar meu coleguinha. Achei justo. Achei justo. ele saiu correndo da aula e correu loucamente pro banheiro, com uma mancha marrom suspeita Aí é foda. correndo pelas calças. Ninguém viu Polo por alguns dias depois disso, com rumores circulando que, depois da visita de Polo, o banheiro parecia ter sofrido com alguma explosão. Quando ele retornou, parecia terrível. Seu rosto estava machucado e ele estava usando um tapa-olho, enquanto o outro olho estava vermelho. Parece que ele se esforçou tanto enquanto lutava contra os efeitos Que cagada da bexiga. explosivos dos ursinhos de gelatina sem açúcar, que Rapaz. isso o deixou parcialmente cego em um olho. Tá porra! Que cagada da desgrata, porra! O maluco ficou cego de um olho, mano! Tá bexiga! Que cagada da desgrata! Tá bexiga, mano! Depois disso, ele deixou Marco completamente em paz. Aqueles ursinhos de gelatina podem ter sido sem açúcar, mas essa história foi bem doce. Eu acho que era assim, não, mano. Porque se eu faço bullying com... Lá vem. O Igor me deu R$1. Dinheiros. Tá chovendo pra caralho aqui, benza a Deus. Vou já tomar um banho de chuva. Eu queria que aqui estivesse chovendo, mano. Dando uma lição. Um garoto sendo intimidado por um garoto é uma coisa. Agora, um garoto sendo intimidado por um professor é um nível completamente diferente de errado. Infelizmente, Quebrava o professor na porrada, filho. Meu filho um dia eu chegar em casa, o professor me deu um cascudo, Leozinho. Leozinho não, pai! O professor me deu um cascudo. Eu falo, como é? Eu com meus 53 centímetros de braço. Como é, seu merda? Tá fazendo o que com meu filho? Ixi, dá logo um murro na cara. foi isso que Denunciar? aconteceu com o usuário do Reddit SafeEd5951, quando ele mal tinha 6 anos. Safe tinha recém começado o primeiro ano, mas a sua professora, a senhora Ragnar, Oxa, aí aqui. Não, tô brincando. pegou Aí eu denunciava. um desgosto instantâneo por ele. Apesar de É porque ele é negro. Aí isso é racismo. ser uma criança, ela impunha punições incrivelmente severas a ele e a um amigo. Ela os chamava de nomes pejorativos, proibia as outras crianças de brincarem com eles e até obrigava a Safe a ficar no lixo, enquanto todas as outras crianças despejavam seus restos de almoço nele. Oxe, que porra de brincadeira, hein? Que castigo da porra. Quando ele chegou em casa naquele dia, com os seus sapatos arruinados e encharcados de suco de lixo, sua mãe perguntou o que tinha acontecido, e ele contou sobre as punições Professora da desgraça. da senhora Ragnar. Chocada, ela ligou para os pais do seu amigo que também tinham ouvido a mesma coisa. Era um padrão de comportamento, com a senhora Ragnar aparentemente mirando Tá, porra, senhora Regni. em crianças que não eram ricas, ou que não eram brancas. De maneira bem nojenta, a escola não estava disposta a tomar nenhuma providência. Ah, tá não, né? Tá não, né? Então, sem perder É, barato. tempo, a mãe de Essa mulher aqui no Ceará, essa daí não se criava não, viu? Safe o Uma mãe dessa daí pegasse ela no meio da rua. matriculou em outra escola, onde ele começou a prosperar de repente. E enquanto Safe estava alcançando seu potencial, a sua mãe também estava. Nos anos seguintes, ela conseguiu um diploma em educação e depois conseguiu um emprego como professora. Tudo enquanto Ah, criava pronto. Ela vai virar diretora e vai demitir a professora. Safe e os seus irmãos. Depois, ela conseguiu seu mestrado e se tornou uma educadora líder no distrito. Ela era amada pela A mulher... Porque essa vingança é muito... A mulher se formou 2 vezes, irmã.
pra concluir a vingança dela. Comunidade muito respeitada. E vai pegar um doutorado também. Cerca de 30 anos depois, Safe percebeu que a velha escola horrível tinha fechado alguns anos depois que ele saiu. Relembrando memórias, ele perguntou casualmente à sua mãe se ela lembrava da senhora Ragnar. E foi quando a sua mãe soltou uma bomba. Ela disse calmamente que sim, lembrava dela. Ela também havia passado os últimos 25 anos informando cada administração escolar do estado sobre como a senhora Ragnar era uma pessoa desprezível. Ela deu relatos detalhados do seu comportamento e então toda vez que ela se candidatava a um emprego como professor em qualquer escola no distrito, eles a rejeitavam completamente. Sua mãe havia crescido no meio da educação puramente para arruinar a carreira dessa mulher em vingança pelo que ela havia feito a Safe. A mulher estudou por mais 8, 10 anos. Teve que fazer um monte de pesquisa científica. Essa daí, ela se empenhou, tá? E até onde ela se empenhou. sabia, a senhora Ragnar nunca mais entrou numa sala de aula. Moral da história, não mexa com as mães. Oxe, que era isso ali? Vingança no RuneScape. Você já foi traído? Sim, eu sei, cara. Dói. Esse homem já passou por toda a dificuldade possível, mano. Toda vez que tem uma desgraça, toda vez ele participou, mano. Quer isso aí, Andrezito, mano? Dói muito. Quer isso aí, Andrezito corno? Toda vez. Felizmente, histórias de outras pessoas se vingando dos seus parceiros infiéis são um verdadeiro tônico pro coração partido. Eu gosto. Como essa próxima história da usuária do Reddit Orsby ****19, que para que o YouTube não derrube esse vídeo por palavrões, eu vou chamar de Laura. Laura era uma ávida jogadora do jogo online RuneScape e através do jogo ela conheceu o seu namorado à distância, que eu vou chamar de babaca. Conforme eles foram ficando mais velhos, Laura arrumou um emprego, saiu de casa, se tornou independente e, resumindo, ela cresceu. Mas o babaca, por outro lado, não. Ele contava com Laura pra mandar dinheiro pra ele pagar o aluguel, fazendo Leozinho, Laura, seu cu. quando Laura não conseguia pagar pra sustentá-lo. E ele se recusava até mesmo a procurar um emprego, apesar de Laura oferecer ajuda. Então o babaca teve a audácia de afirmar que Laura simplesmente não estava trabalhando o suficiente e deveria arranjar um segundo emprego para que ele pudesse continuar jogando RuneScape. Leozinho, Laura lá. Se eu fosse a Laura, E Leozinho, Laura teria largado esse perdedor na hora, mas ela o amava e queria ajudar. Ela emprestou dinheiro pro babaca pagar uma passagem de avião pra visitá-la. Só que enquanto ele tava lá, ela viu uma mensagem aparecer no seu celular, Ih, o cara ainda tem outra namorada. perguntando quando ele ia terminar com ela. Pensando que poderia estar perdendo algum contexto precioso, ela esperou até ele dormir e olhou seu telefone. Certamente o babaca tava traindo, Ih, o cabo é bom, o cabo é uma máquina. trocando mensagens Leozinho é desgraça. Ei, mano, é Leozinho não, porra, tá avisando? e flertando com outra garota, prometendo deixar Laura zombando dela pelas costas e até mesmo enviando pra ela fotos picantes de Oxi. Laura para que pudessem analisar Essa história é seu cu. e rir dela. Ela nunca se sentiu tão usada ou tão vingativa. Pelo resto da sua visita, Ó o Jeff Aquila, ó o comentário. Ah lá, usou no celular. Agora tá tão errada quanto ele. Óbvio. Então no mesmo patamar aqui, ó. Ó, ele traiu, era pau no cu, um monte de coisa, e ela olhou no telefone dele pra descobrir traições. Então, aqui, ó, dois. Pareado. ela fingiu que não tinha visto nada Mulher muito mais pau no cu do que ele. e continuou sendo tão adorável e carinhosa quanto sempre foi. Mas depois de deixá-lo no aeroporto, ela voltou pra casa, sentou na frente do computador e imediatamente entrou no RuneScape. Vai pagar a conta dele. Mas não na conta dela, na conta do babaca. Ele tinha deixado a sua sessão logada, o que permitia acesso sem precedentes à sua valiosa conta de 14 anos. Em uma hora ela Chique tristeza. destruiu e vendeu tudo que ele tinha conquistado, usando toda a sua moeda no jogo para comprar itens inúteis que podiam ser comprados, mas não usados ou vendidos. Em questão de minutos, o seu legado virtual, composto por mais de 8 bilhões de moedas no jogo, agora não valia nada. Mas ela não parou por aí. Depois, ela contatou O cara não fez nada errado, é foda, pô. todos os amigos dele no jogo Então vamos ver se tu parou de jogar no escape, Leozinho? e contou as suas peripécias de traição, e mudou seu nome de usuário para algo incrivelmente vergonhoso, e se desconectou. Algumas horas depois, o seu telefone estava tocando sem parar. O babaca estava histérico, xingando-a de todos os nomes e enviando fotos dele mesmo chorando. Laura explicou calmamente que ele nunca mais devia contatá-la, ou ela ia processá-lo criminalmente por compartilhar suas fotos íntimas sem consentimento.
Ia lá, deu a volta por cima. Aparentemente ele ficou quieto bem rápido depois disso. Inocente até o final é foda. Bom, parece que traição digital merece consequências digitais. Você ligou? Eu odeio conta de telefone. Eu sempre me surpreendo com quantos minutos eu usei e com o custo deles. Ah, coitado, a culpa é tua, porra. Não é do telefone, não. Oxi. Vai. Eu odeio conta de energia. Porque eu fico usando a porra da energia o tempo todinho. Mas eu odeio. Faz sentido. Só que Desde nos anos 80 era bem pior. O custo de processar uma ligação era muito mais alto, o que uma moça esperta usou a seu favor por volta de 1987. De acordo com um relatório de Hollywood na época, um homem que morava na área com a sua namorada estava prestes a viajar a negócios por algumas semanas. Ele planejava terminar com ela, mas em vez de um término tranquilo, de maneira adulta, ele disse a ela que quando voltasse, esperava que tivesse feito as malas e ido embora. Ela compreensivelmente ficou muito chateada. Avançando algumas semanas, o homem retornou da viagem. A sua casa estava praticamente limpa e não tinha sinal da sua ex. Parece que o seu pequeno plano cruel tinha funcionado. A única coisa fora do lugar Terminar? Não. Falar pra sua mulher ir embora, sem mais nem menos. era o telefone, que tinha sido deixado fora do gancho. Ele ouviu um barulho Ei, mano, vocês iam incomodar demais também, porra. estranho e presumiu que houvesse um problema de conexão. Então colocou O cara deixou o telefone pra fora do gancho, já vim carão, né? Foi de volta no gancho e não pensou mais sobre isso. Até que a sua conta telefônica chegou. Ele costumava pagar cerca de $20 por mês. Mais ou menos uns $50 hoje em dia. Mas os números nessa conta indicavam que ele devia astronômicos $8.000. Um pouco mais de $21.000 hoje em dia. Acontece que pouco antes da sua ex partir de vez, ela fez uma ligação de longa distância pro relógio falante do Japão. Um serviço automatizado que fornecia a hora pelo telefone. Essa merda existe. Sendo uma chamada de longa distância, tinha um custo extra. E sendo automatizado... Mano, você liga pra saber a hora, mano. Foda. Cadê o Xing Shang? Pô, nem tem desse. O chamador do outro lado não desligou, custando cerca de 50 centavos por minuto. O telefone desse cara tava ligando pro Japão sem parar por cerca de 266 horas. Ou 11 dias. Definitivamente uma maneira de fazer o seu ex pagar. $8.000. Sementes da Eu acho que... Foi nem caro, não. vingança. Lá pelos anos Até a mulher que tacou fogo na casa. O cara só recebeu uma conta, tá? É bom? 80, o livro completo das pegadinhas ultrajantes e atrozes inventou uma pegadinha maravilhosamente inofensiva. Colocar uma lona em um cômodo, adicionar uma camada de terra, Ei, mas você é incomodar demais mesmo, como é que pode, mano? cobrir com sementes de grama, aumentar a temperatura e pronto. Em alguns dias, a vítima da brincadeira ia se deparar com um gramado indoor. A lona facilitaria a remoção e não ia causar nenhum dano real. Mas uma mulher no Reino Unido, que a gente vai chamar de Jenny, decidiu dar uma reviravolta maliciosa nessa pegadinha besta. Nos anos 80, Jenny tinha um namorado chamado Carl. Carl era piloto de avião, que às vezes passava várias semanas longe de casa Vou fazer essa pegadinha aí. em E vai ser burra, né? voos de longa distância. Ou pelo menos Mano, vai fazer na porra do piso da casa, nem fudendo. era o que ele dizia a Jenny. Porque um dia, Jenny passou pela casa dele quando ele supostamente estava em um desses voos e viu Carl pela janela O cara tava era no sexo. se agarrando com uma comissária de bordo. O cara tava fazendo era um sexo. Arrasada e humilhada, Jenny silenciosamente foi pra casa, mas no caminho ela começou a pensar em maneiras de se vingar dele. Taca fogo, taca fogo! Pelas próximas semanas ela agiu como se nada estivesse errado, encontrando com ele, sendo afetuosa e agindo como uma namorada amorosa. Mulher muito sem coração, mano, essa porra, mano. Mas quando ele Eu conseguiria não, mano. Eu não consegui... Ah, a mulher fez raiva. Ah, vou fingir que tá tudo... disse a ela que estaria ausente por algumas Como é que pode, semanas mano? a negócios, ela começou Como é que consegue? seu plano de vingança. Ela disse a ele que precisaria passar no seu apartamento algumas vezes para pegar algumas coisas, embora não soubesse quando. Sem conseguir rastrear os seus movimentos, se Carl quisesse Sexo maker é um bom nome. se encontrar com a sua amante, ele não poderia usar o seu apartamento com medo de que Jenny o surpreendesse. Dessa forma, o local estaria completamente vazio. Exatamente o que Jenny precisava. Quando ele saiu naquela noite, Jenny começou a trabalhar. Usando o regador, ela encharcou todos os móveis macios do apartamento. O sofá, a cama, o tapete e até o papel higiênico. Então ela ligou o aquecimento para que estivesse agradavelmente quente. Subiu todas as cortinas para que houvesse bastante luz solar e espalhou pacote após pacote de sementes de agrião por todo lado. Ela voltou alguns dias depois e, para sua alegria, a maioria das sementes estava germinando.
Tá, porra. Quando Carl voltou de onde quer que ele realmente estivesse, se deparou com milhares de plantas de agrião, cujas raízes estavam entrelaçadas nos seus móveis, Perdeu o móvel. arruinando tudo que tocavam. Depois disso, Jenny nunca mais o viu. Essas sim foram as sementes da vingança. Era melhor ter tacado fogo na cara, mas deve ser presa, né? Entrando pelo Mas isso aí não considera como vandalismo, não? cano. Você foi uma criança meio estranha? Bom, quem é que não foi, né? Só que o usuário do Reddit Seneca13 era um pouquinho mais Então, acho que dá. estranho Isso é crime, então. que a maioria. Ele não tinha amigos e era intimidado Tá, por um porra! colega de classe Que é isso? De graça, mano. Larga a cadeira na cabeça dele, porra. chamado Derek. Um dia, Mano, seu cu, Derek. Derek começou a agir de forma agradável com ele. Coincidentemente, o mesmo dia em que Seneca trouxe o seu novo boneco para a escola. Ele vai quebrar esse brinquedo aí, ó. Derek passou o dia inteiro bajulando Seneca, sendo legal com ele e fazendo o pobre e ingênuo garoto acreditar que era seu amigo. Então Muito burro, vai. Presente misterioso me deu R$1. Dinheiros. Espero que goste do jogo. Deixa eu abrir a minha Steam aqui. Deixa eu... Hentai? Veremos. Veremos agora. ele pediu a Seneca para emprestar o novo brinquedo e ele concordou. Mas no dia seguinte, Derek o ignorou. E quando ele pediu seu brinquedo de volta, Derek disse: "Você nunca me deu ele, seu perdedor. Você deve ter imaginado." Ele então começou a espalhar mentiras viscerais sobre Seneca para afastá-lo, excluindo do resto da escola. Um tremendo idiota. O evento ficou na mente de Seneca enquanto ele crescia, mas até que ele encontrou seu caminho, fez alguns bons amigos e... Mano, o cara vai achar ruim agora, pô. Depois de grande, ele vai falar: "Mãe, meu boneco. E meu boneco, cadê meu boneco?" Foda, viu, mano? se tornou um encanador e eletricista bem-sucedido. Cerca de 20 anos depois do incidente, em um certo dia às 2 da manhã, ele recebeu um chamado de emergência para uma casa inundada. Para sua surpresa, era a casa de Derek. Seneca manteve a calma, disse olá e se apresentou. Ele Ele nem se reconheceu, não. Ele nem reconheceu ele, não. agiu como se as coisas na escola nunca tivessem acontecido. Ele fingiu que... Um novo presente. Como é que a pessoa faz um jogo desse, mano? Né? Fiquei sabendo que tu tá jogando muito Power Word. Então tá aqui um jogo do mesmo tema. Aproveite. Cara, poderia me dar tanto jogo, mano. Caralho, na moral, eu odeio o PEX. Odeio o PEX com toda a minha força, mano. Na moral, mano. Na moral, mano. Tranquilizando Derek de que estava em boas mãos e dando a ele uma ideia de quanto o conserto custaria. Algumas centenas de dólares no máximo. Derek parecia feliz, mas era Seneca quem estava encantado, porque enquanto avaliava os danos, ele notou muitos problemas na propriedade que não estavam em conformidade com os regulamentos da cidade. Isso claramente levou ao vazamento, que deve ter ocorrido por semanas, e geraria uma conta de água enorme se um encanador registrado não a assinasse como um acidente. Ele começou a fotografar e documentar tudo, antes de ligar para um amigo dele no conselho municipal para ir lá o mais rápido possível e ver a bagunça que esse idiota tinha construído. Seu amigo chegou e depois de olhar ao redor, Derek foi obrigado a demolir a maior parte da sua casa, pois continha adições, extensões e encanamento não sancionados. Derek estava furioso, mas não tinha nada que pudesse fazer. Seneca e seu amigo saíram, mas não antes de Seneca deixar também para Derek uma fatura pelo chamado, só para botar o dedo na ferida. Algumas semanas depois, Derek ligou para Seneca e pediu para conversar cara a cara. Eles se encontraram e Derek suspeitosamente colocou seu telefone virado para baixo na mesa. Seneca percebeu que Derek poderia estar tentando gravar a conversa, então ele manteve a calma. Foi quando Derek lhe mostrou a conta de água. Tava perto dos 80 mil dólares. Além de todas as reconstruções que ele precisava fazer, isso o levaria à falência. Ele implorou a Seneca para assinar o certificado confirmando que foi um acidente, mas Seneca se recusou. Irritado, ele começou a repreender Seneca, admitindo que sabia que tratá-lo mal quando eram crianças estava errado.
errado e que ele estava arrependido. Mas Sêneca havia apenas cotado para ele algumas centenas de dólares Pode pros mandar, reparos. Pex, mande. Por que ele mentiria sobre isso? Sêneca simplesmente respondeu: eu nunca disse isso, perdedor. Você deve ter imaginado. E então ele foi embora. Por essa vingança tão icônica, deveriam fazer um boneco do Sêneca. Problemas paternos. Tem muito pai ruim por aí. Eles não se importam, não se esforçam ou pior, são até cruéis. O pior que é só um negócio que aconteceu. Ixi, é foda, né, mano? Se o cara não mudou, se o cara não tiver mudado, é foda, mano. Mas poucos se comparam com o lixo que a usuária do Reddit, Armário, Layla Ennis, armário. teve que chamar de pai. Armário. Quando Layla nasceu, seu pai a abandonou junto com sua mãe. Ele limpou as contas bancárias dela. Mas apesar disso, a sua mãe nunca disse uma palavra ruim contra ele. Ele nunca pagou pensão alimentícia, mal mandou cartões de aniversário e só visitava 1 ou 2 vezes por ano. Mas quando sua mãe se casou de novo, ele simplesmente afirmou que Layla não era mais sua responsabilidade. Ela era o problema do seu novo padrasto agora. E cortou toda a comunicação com assim ela. funciona? Ele não compareceu à sua formatura, assim? ao seu casamento e sequer respondeu os Que porra de pai é esse, mano? convites para conhecer seu filho. Nesse meio tempo, Layla recebeu apenas um e-mail dele, onde tudo que ele fez foi falar mal da sua mãe por sua aparência, Oxi. criticando tudo em relação a ela. Quando Leozinho do futuro, Lore. Deitar você na porrada, viu? Layla defendeu sua mãe, ele a chamou de desperdício e parou de responder. Foi o momento em que Layla realmente percebeu quão mano. péssimo ele era. Ela seguiu em frente com a sua vida, quando um dia, do nada, recebeu um e-mail dele. Seria pra se reconciliar, pra se desculpar, porra, pra conhecer porra. a sua nova família. Não, ele precisava de algo. Precisava de um rim. Acontece que ele era Agora quer, né? diabético e os seus rins estavam falhando. Ele estava na lista de transplante, mas encontrar uma pessoa compatível poderia levar Pau no anos, seu tempo cu. que ele não tinha. Então ele pensou que um Pau no parente de seu sangue cu. poderia ser uma correspondência para dar um rim a ele, Ah. que era a única razão pela qual ele havia contatado Layla. né, Furiosa bonitão? com a sua audácia, ela leu e releu o e-mail. Então começou a planejar. Ela respondeu concordando em se encontrar e fazer o teste para ver se era compatível. Eles foram ao hospital Eu dava juntos também e de não. fato confirmaram a compatibilidade. Seu pai biológico ficou radiante. Ao longo de várias semanas, Layla começou todo o trabalho intensivo e a preparação Mas pra que essa menina também foi da trela? Ela realmente só foi vingar, tá ligado? Era melhor só falar aí, Barão, ó. Foda-se. necessária para doação, levando cada etapa muito a sério. Então, no dia da cirurgia, ela apareceu no hospital e encontrou seu pai. Mas antes de entrarem, ela disse a ele que não ia seguir adiante com isso. Confuso, seu pai biológico entrou em desespero, implorando para saber o porquê. O que havia de errado? Por que ele não poderia receber o rim dela? Com um sorriso largo, ela disse a ele que ele não era seu pai. E usando suas próprias palavras, que ele era um desperdício. Com isso, ela saiu e nunca mais o viu. Caramba, Layla realmente botou esse lixo no lugar dele. Bom, já é o bastante de vingança por hoje. Qual história foi a sua favorita? E você tem alguma história de vingança pra me contar? Manda um e-mail para vingança@falaserio.com.br se você tiver. E como sempre, obrigado por assistir. Tô falando Leozinho ali, mano. Vou deitar você na porrada, mano. Você não respeita mais ninguém, não? Vocês, é? Vocês é palhaço?